Saudos, meus queridos irmãos e ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quem vos saúda mais uma vez é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, que estão conosco, acompanhando as programações da Rádio Porta-Voz de Cristo e também do canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos estar com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Já quero convidar a todos para juntos, estarmos lendo a Palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é dela que contém, a vida eterna. Louvado seja Deus, é o manual, para a nossa vida. Louvado seja Deus. Convido os irmãos para lerem comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 26. Amém, meus irmãos? Enquanto os irmãos pegam a Bíblia, eu quero compartilhar aqui com os irmãos o significado da palavra divindade pelo dicionário de português, amém? Pelo dicionário diz que divindade significa ser sagrado, que provém de Deus ou a Ele se refere. Essência divina, o próprio Deus. Amém? Então, esses são alguns significados da palavra divindade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos encontraram? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém, meus irmãos? Então a parte A desse verso já diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos também lá em Isaías, capítulo 6, e verso 8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesses dois textos a forma no plural, que indica haver uma espécie de conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos, Louvado seja o nome santo do Senhor, um versículo da palavra de Deus. Depois os irmãos podem estar abrindo. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4 diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, neste texto sagrado, nós podemos ver que a unidade da divindade, a palavra único, e o significado, glórias a Deus, dessa palavra, louvado seja Deus, divindade, significa unidade composta, o que comprova o conceito cristão de que Deus é triuno. A triunidade divina significa que Deus é a única divindade verdadeira do universo, que se manifesta em três pessoas distintas. Vamos ler Mateus, capítulo 28. Glórias a Deus, Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, e versículo 19 diz assim: Louvado seja Deus. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, a manifestação do único Deus, louvado seja Deus, em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quero convidar os irmãos também para lermos lá em 1 Coríntios. Glórias a Deus. Capítulo 13 e verso 12, que diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém, meus irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, se refere falando que hoje nós vemos por um espelho em enigma, mas naquele grande dia, louvado seja Deus, veremos o Senhor face a face, que hoje nós conhecemos em parte. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos estar falando um pouquinho sobre a harmonia da divindade. A harmonia existente entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade é um grande mistério para o homem entender. Vamos ler João, capítulo 17. Verso 21 ao 23 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então nós vemos aqui, louvado seja Deus, a harmonia existente, Louvado seja Deus, entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá no livro a qual nós lemos, em Deuteronômio 6:4, vai dizer que o Pai é o único Senhor. E em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vai dizer, no verso 9 até o 11, vai dizer que o Filho é o único Senhor. Olha que tremendo. E em 2 Coríntios capítulo 3:17, vai dizer que o Espírito Santo é o único Senhor. Vamos conferir? Filipenses capítulo 2 e verso 9 vai dizer: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Filho é o único Senhor também. Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, vai dizer: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém, meus irmãos? Então nós vemos essa trindade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia. As 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, sendo a unidade da divindade. Nós vamos falar agora sobre glórias a Deus. Antes
de entrarmos em outro tema, louvado seja Deus, aqui dentro do tema Unidade da Divindade, a qual está dividido, louvado seja Deus, vamos ver também Isaías capítulo 45, que está dizendo assim, no capítulo 45, verso 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então nós vemos que verdadeiramente, o Senhor, glórias a Deus, é um Deus, aleluia, misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Então, quem veio salvar o mundo dos pecados? O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós vemos aí essa harmonia. Louvado seja Deus a Santíssima Trindade. Agora nós vamos falar também sobre a unicidade da divindade. Convido os irmãos novamente para abrirem a palavra do Senhor. Livro de 1 João, capítulo 5, e verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Amém, meus irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, glórias a Deus, ele aqui no verso 8 ainda diz assim: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam. Então nós vemos essa unicidade da divindade. Louvado seja Deus. Então a divindade não é 3 deuses separados, e sim 3 pessoas únicas e inseparáveis. Então esse é o significado, da divindade. Louvado seja Deus, aleluia. Não é 3 deuses separados, mas sim 3 pessoas únicas, inseparáveis. Louvado seja Deus. Então eu quero estar lendo também em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Louvado seja Deus. Então aqui mais uma vez falando, que Deus Pai, ele é único. Louvado seja Deus. E no verso 5 diz: louvado seja Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então aqui está falando, louvado seja Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus que é único, a qual nós vamos ler também em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios também está falando, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, louvado seja Deus, e verso 3, diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então nós vemos, aleluia, que há essa concordância, a qual acabamos de ler, em Efésios 4, 5, que Jesus, ele é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 4, e verso 4 vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Então aqui está se referindo também à unidade, né? Que Deus é Espírito Santo, né? Único. Louvado seja Deus. Essas três pessoas divinas, né, formam uma unidade composta de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a qual nós lemos, louvado seja Deus, lá em 2 Coríntios. Vamos recapitular 2 Coríntios, glórias a Deus, capítulo 13, e verso 13 está dizendo assim, glórias a Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então nós vemos, aleluia, essas três pessoas divinas formando uma unidade composta. Então, aleluia, já cortamos do nosso vocabulário que o Espírito Santo é uma força, igual muitos falam, né, que o Espírito Santo, aleluia, é uma força. Não, louvado seja Deus, faz parte, aleluia, da unidade composta, né, três pessoas divinas. Livro de Colossenses, capítulo 2 e verso 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, que no Senhor Jesus, né, aleluia, habita toda a plenitude da divindade. Porque lá no livro de João, capítulo 1 e verso 1, está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui nós vemos a confirmação da divindade, louvado seja Deus. No verso 14 ainda de João, capítulo 1, está dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Em João, capítulo 10, e verso 30. Verso 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos irmãos, queridos ouvintes. Louvado seja Deus. Então, para finalizar esse pequeno estudo, louvado seja Deus, com o tema Unidade da Divindade, nós concluímos que devemos, né, louvado seja Deus, ter essa certeza, louvado seja Deus, absoluta, né, da unidade da divindade, glórias a Deus, e que nada mais é que a Trindade, né, a Trindade, louvado seja Deus, ela não é uma composição de Deus separado, né, Deus Pai é separado de Deus Filho, Deus Espírito Santo, não, é uma composição única, né, em conjunto, louvado seja o nome santo do Senhor, né, aleluia, uma única divindade, né, que se manifesta em uma unidade composta de três pessoas divinas. Então nós excluímos também, né, que o Espírito Santo ele é uma força. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Glórias a Deus, uma pessoa da Trindade, uma pessoa, louvado seja Deus. Então nós vemos três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas são único Deus e único Senhor, como está lá em 1 Coríntios 12, né, do verso 4 até o 6. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, que o Senhor, Ele venha nos abençoar, a cada dia mais e mais que nós possamos estar firme, né,
baseados na palavra do Senhor. Essa palavra é alimento para a nossa alma, é ela que nos conduz à vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor, que nós possamos a cada dia mais, aleluia, estar aqui, louvado seja Deus, firmes, constantes, perseverantes na oração, louvado seja Deus na leitura da palavra, que nós venhamos a cada dia mais, examinar as Escrituras, como diz a palavra do Senhor, porque é dela que contém a vida eterna. Louvado seja Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando em cada coração, amém? Fiquem todos na santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.